Sobre o posicionamento dos bicicletários, essa decisão foi muito feliz. Se você olhar o mapa da cidade de Curitiba e ver o posicionamento dos 6 bicicletários, basicamente eles fecham em relação ao coração da cidade. Então, assim, prefeitos de distribuição para um projeto inicial ele vai ser bem interessante, porque a partir desses 6 pontos eu posso pulverizar no entorno dele fechando uma rede. Liberdade, facilidade para ir e vir, cuida um pouco do corpo também, da saúde. Eu acho que o posicionamento deles também ele vai proporcionar uma experiência desses bicicletários junto às áreas de lazer, né, as áreas verdes da cidade, para eu saber como é que funciona esse equipamento urbano nessas áreas que eu tenho ciclovia, como é que funciona esse equipamento urbano próximo do sistema BRT. Que hoje em dia, principalmente no centro da cidade, a bicicleta é mais rápida do que o carro, né? Então, eventualmente a gente vai descobrir que os sistemas eles não são concorrentes, mas eles são sim complementares. Cerca de 3 milhões de passageiros por dia, atendidos por uma frota de 2.300 ônibus, que fazem parte de um sistema integrado de transporte. Pagando uma tarifa única, o passageiro pode trocar de ônibus nos 36 terminais e nas 364 estações tubo espalhadas pela cidade, onde um cobrador recebe antecipadamente a passagem. Este é o sistema de transporte de Curitiba, reconhecido internacionalmente como uma eficiente solução de mobilidade urbana. O sistema da capital paranaense serviu de inspiração para países como Colômbia, Chile, Panamá, México e Estados Unidos. Implantado nos anos 70 para baixar custos e melhorar a qualidade do transporte de massa, o sistema de Curitiba criou canaletas exclusivas para a circulação de ônibus. O sistema expresso é operado por ônibus chamados articulados e biarticulados. Circulando apenas nas vias expressas, os ônibus não enfrentam congestionamento e param somente para embarque e desembarque, tornando a viagem mais rápida. O projeto do metrô curitibano irá facilitar o transporte da cidade no eixo norte e sul. Na primeira fase serão construídas 3 estações de embarque e desembarque de passageiros. A chamada linha azul terá 14 quilômetros de extensão, transportando mais de 400 mil passageiros por dia, em um sistema rápido, seguro e não poluente. A Prefeitura de Curitiba inscreveu o projeto do metrô curitibano no Programa de Aceleração do Crescimento da Mobilidade do Governo Federal. O custo total da obra é de 2,3 bilhões de reais, mas está definido que 1 bilhão virá do governo federal, 300 milhões do governo do estado do Paraná e o restante será dividido entre o governo municipal e a iniciativa privada. O início das obras está previsto para o final de 2012. O desafio de Curitiba daqui para frente é adequar seu sistema de transporte às novas demandas da cidade e continuar sendo reconhecida como exemplo de eficiência em mobilidade urbana. Existe uma diretriz de trabalho que é elaborar projetos de recuperação dos terminais, na verdade praticamente são projetos de reconstrução de terminais de transporte. E com uma das diretrizes é a implantação de paraciclos, enfim, estacionamentos de bicicleta, para bicicletas dentro ou nas proximidades, de uma maneira que permita isso. Eu acho que no caso das universidades brasileiras em geral e da PUC especificamente, mas sendo muito igual ao conjunto amplo das universidades brasileiras, a gente tem, o lastro nosso é na formação. Então, por exemplo, se a gente fosse ao Embrapa fazer a pesquisa, lá eles são um instituto de pesquisa. Então, todos que estão lá são pesquisadores e têm como único objetivo uma inovação tecnológica ou um novo processo agrícola, por exemplo. No nosso caso, essa inovação tecnológica ou de processos, ela é importante, mas mais importante que isso é a formação dos recursos humanos. A gente tem pesquisas recentes que mostram que 96% da população de Curitiba são favoráveis à implantação de ciclovias, né? É uma pesquisa do Paraná Pesquisa que aconteceu recentemente. Segundo,
nós já temos um deslocamento utilitário na cidade. Então, assim, que é o uso hoje apenas para lazer porque as ciclovias estão localizadas próximos aos parques, não é verdade. A gente tem 2 levantamentos feitos pelo IPUC, Instituto de Planejamento e Pesquisa de Curitiba, que demonstram o uso dessas bicicletas. Mesmo nos finais de semana, a gente tem alguns levantamentos que de 30% a 40% do total de pessoas passando ali estão fazendo deslocamento utilitário. No momento em que nós não temos uma cultura ainda, né, da bicicleta na nossa cidade aqui, de Curitiba especificamente, a gente tem que ter todo o cuidado possível. Primeiro cuidado a gente tem que ter, saber se portar, conhecer a legislação é fundamental. A lei prevê que o motorista, quando fizer a ultrapassagem, ele tem que manter 1,5 metro de distância do ciclista. Porque não tem como fazer infraestrutura sem trabalhar com a educação. Não adianta a gente fazer infraestrutura e não trabalhar com a educação. Para mudar uma prática social, o mais intenso que a gente tem que ter é uma efetiva campanha educativa. Se a gente não tiver uma ação educativa prolongada, intensa, que atinja todas as pessoas, a cidade como um todo, a gente não vai ver mudança nesse aspecto. A gestão e a mobilidade urbana foram o cenário do programa de hoje, em que os personagens somos todos nós, que precisamos ir e vir, seja de carro, ônibus, bicicleta ou qualquer outro meio de transporte. Inovar e pensar no futuro das cidades é função de todos, e a sua participação é muito importante. A gente se vê no próximo PUC Ciência.